Eu posso definir vetor gradiente no R2. O vetor gradiente é uma função que vai levar um vetor a um número real. O vetor gradiente leva um vetor em um número real. E a gente representa grade de f assim, ou, como eu trabalho com vocês, assim, ó, nabla de f, ou del f, né? xy. Então, esse é o vetor gradiente. E a definição do vetor gradiente, lá no R2, é as derivadas parciais, né? Então, o vetor gradiente no R2 vai ser a derivada parcial da função em relação a x, no ponto xy. Essa é a primeira coordenada do vetor. A segunda coordenada é a derivada da função em relação a y, né, no ponto xy. Esse é o vetor gradiente. Se for no R3, a ideia vai ser a mesma, ele vai pegar um vetor e vai levar a um número real, né? E a definição do vetor gradiente são justamente as derivadas parciais. As derivadas parciais. E é quem? Derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y, e a derivada parcial em relação a z. E aí, o vetor gradiente tem inúmeras aplicações, né? A gente trabalhou o vetor gradiente para determinar a derivada direcional, a gente trabalhou o vetor gradiente para determinar máximos e mínimos, vocês devem lembrar, né? O vetor gradiente igual a zero vai me dar os pontos críticos, aquela coisa toda. Mas o mais importante aqui para a gente, né, é que o vetor gradiente é sempre perpendicular às curvas de nível. Isso quando for em R3. E pode ser perpendicular às superfícies de nível quando você estiver trabalhando no R4. Porque R4 a gente não consegue esboçar o gráfico em R4, né? 4 dimensões, mas a gente consegue esboçar o quê? A superfície de nível, né? Porque, por exemplo, quando eu estou trabalhando no R3, aí quando eu estou trabalhando as curvas de nível, eu estou falando do x e do y, que é a projeção, é a sombra da superfície no plano. Então, as curvas de níveis vêm para o R2. Quando eu estou trabalhando no R4, eu perco a visão geométrica da coisa, mas eu posso trabalhar com as superfícies de nível, né? Que é como se eu imaginasse uma figura no R4 e traçasse a sombra dela. A gente sabe que não é bem assim não, mas a ideia é basicamente essa. Inclusive tem alguns doidos por aí que diz que existe a quarta dimensão e é mais ou menos isso, né? A gente não consegue ver a quarta dimensão, mas a gente consegue ver a projeção da quarta dimensão no R3. Lucas aí que gosta dessas viagens, sabe mais ou menos o que eu tô falando, né Lucas? Tire onda. Não, é sério, Ele, pô. ele conhece isso mesmo, é bem conhecedor dessa área. Eu já vi uns vídeos dele falando disso. Ô, Jonas, tu chega atrasado na aula e ainda quer ter moral pra falar alguma bosta, velho? E o vetor gradiente também é importante porque aponta, né? Acho que nos dá a direção e sentido da maior taxa de variação, da maior até mesmo menor, né? Taxa de variação. E esse valor é definido justamente pelo módulo do vetor gradiente, né? Você deve lembrar disso aí de cálculo 3. Então, se eu tiver que subir uma montanha e quero ver a menor inclinação, a maior inclinação, eu vou olhar para o vetor gradiente, né?
Vou fazer aqui alguns exemplos, né, baseado nessa revisão aqui, se tratando de vetor gradiente. Além disso, é bom saber aquela parte, né, de derivadas direcionais, que usa o vetor gradiente, determinar máximos e mínimos também é importante. Vou escrever aqui alguns exemplos para a gente relembrar algumas coisas. Vou trazer uma questão que eu não sei se eu coloquei na prova de vocês, mas que é o seguinte, ó. A pressão P num dado curso de água pode ser descrito pela função P de xy igual a... Então, aqui é a pressão, né? Em cada ponto da água vai ser 20 mais x quadrado menos 2xy mais y mais 3y quadrado. As unidades xy são em metros e a pressão vai ser dada em Pascal. É assim que vocês representam análise dimensional? Vocês já viram esse assunto ou não? Galera de física? Acho que não, né? Não. Mas, enfim, é assim que eu represento a análise dimensional, né? Aquelas dimensões das variáveis aí. Então, vamos lá. Letra A. Eu quero a taxa de variação da pressão no ponto, vou dizer que é ponto S, 1 em 1, na direção e sentido do vetor V, dado por I menos 4J. Então, eu tenho lá uma superfície e eu quero encontrar a derivada na direção do vetor, porque quando se fala em taxa de variação, se fala em derivação. Então, ele quer que você encontre a taxa de variação da pressão na direção desse vetor. Então, isso aqui é nada mais nada menos que a derivada direcional. Então, aqui eu vou encontrar a derivada na direção do U da pressão. Então, a derivada direcional, não sei se vocês lembram, mas vamos relembrar, é o produto escalar entre o vetor gradiente pelo vetor unitário U. Tem que ser o vetor unitário. Então, o primeiro passo é a gente encontrar esse vetor U, que é o vetor unitário. Certo? O vetor V será ser unitário? Vocês lembram que é um vetor unitário, né? Onde o módulo tem que dar 1. Então, se eu for colocar o módulo aqui do vetor U, vai ficar como? 1 ao quadrado somado com menos 4 ao quadrado. Isso aqui vai dar raiz de 17. Isso aqui é um vetor unitário? Não. Não é um vetor unitário, então eu tenho que achar a sua norma. Tenho que normalizar o vetor unitário. A norma do vetor unitário, para normalizar esse vetor, eu vou encontrar um novo vetor, que a gente chama de versor, porque tem unidade U. Então, esse novo vetor vai ser as coordenadas, aqui, dividido pelo módulo. Ou seja, para eu normalizar esse vetor V, para encontrar o seu versor, o que é que eu faço? Eu pego o vetor V e divido pelo seu módulo. Espero que vocês lembrem disso, que vocês vão usar isso aqui direto. Então, o vetor V é I menos 4J sobre o módulo, que é 17, raiz de 17. Então, vamos ter I sobre raiz de 17, menos 4J raiz de 17. Então, o vetor unitário, que está procurando esse aqui, ó, coordenadas 1 sobre raiz de 17 e menos 4 sobre raiz de 17. Certo? Esse é o vetor unitário.
Além disso, eu preciso das derivadas parciais. Vamos lá. Vetor gradiente é dado pela derivada parcial em relação a x. Vamos derivar em relação a x. Derivada de 20 dá 0. Derivada de x quadrado, 2x. Derivada de menos 2xy em relação a x vai dar menos 2y. Pronto, contei a derivada. E derivada de y vai dar 0. Derivada de 3y quadrado vai dar 0, porque é em relação a x. Agora vamos encontrar a derivada em relação a y, né? Que é a derivada em relação a x. Agora eu vou encontrar a derivada em relação a y. Derivada de 20 vai dar 0. Derivada de x quadrado vai dar 0. Derivada disso aqui em relação a y vai dar menos 2x. Derivada disso aqui em relação a y vai dar 1. Derivada disso aqui em relação a y vai dar 6y. E aí eu vou encontrar a derivada parcial no ponto que ele quer, né? Que é 1. Vou encontrar o vetor gradiente no ponto 1. Ou seja, eu substituo o x por 1 e o y também por 1. Tá? Fazendo contas aí, pessoal, quanto é que vai dar? Esse primeiro aqui vai dar 0, né? Primeira coordenada dá 0 e a segunda coordenada vai dar 2, dá 5. Pronto. Esse é o vetor gradiente, né? Na direção. Aliás, o vetor gradiente no ponto 1. Consequentemente, a derivada direcional que ele está procurando no ponto 1, já vou colocar assim, ó, vai ser o produto escalar do vetor gradiente pelo vetor unitário u, que é 1 sobre raiz de 17 menos 4 raiz de 17. E aí o produto escalar, vocês sabem fazer, né? Primeira coordenada vezes a primeira coordenada dá 0, mais segunda coordenada, que é 5, multiplicado pela segunda coordenada, que é menos 4 sobre raiz de 17. Fazendo contas aí, a resposta vai ser menos 20 sobre raiz de 17. Qual a unidade de medida? Pascal por metro. Ou seja, a pressão nesse ponto aqui, na direção desse vetor, a pressão está diminuindo a uma taxa de menos 20 sobre raiz de 17 Pascal por metro. Então, essa é a ideia que a gente está revisando do cálculo 3, que a gente vai utilizar derivadas, vetor gradiente, tá bom? E aí, depois vocês olham o vídeo lá, tira print, que o tempo está acabando. Mas quem quiser tirar print, tira print aí agora, depois anota, que eu vou passar para a gente fazer o exemplo 2. Aliás, o exemplo B. O exemplo B que vai ser importante aqui para a gente, que é uma aplicação importantíssima do vetor gradiente. Certo? Então, vamos lá. Quando a gente trabalha com derivada direcional, o que é que acontece? Derivada, na direção do vetor U, da pressão, tal. A gente acabou de ver que é o produto escalar pelo vetor U, né? Vetor gradiente pelo vetor U. O produto escalar, vocês devem lembrar de geometria analítica, o produto escalar pode ser dado pelo módulo do primeiro vetor, vezes o módulo do segundo vetor, vezes o cosseno do ângulo entre os vetores. Tem um vetor aqui gradiente, tem um vetor unitário U, eles formam um certo ângulo. E a interpretação geométrica dele, o produto escalar pode ser escrito como essa lei aqui. Produto dos módulos vezes o cosseno do ângulo. Espero que vocês lembrem que isso aí é geometria analítica. Beleza, dessa forma, para encontrar o máximo ou o mínimo, o que é que eu vou fazer? Simples. Qual é o valor máximo do cosseno? Cosseno de qualquer ângulo sempre varia de quem? De menos 1 a 1. Correto? O valor máximo do cosseno é 1. Como U é um vetor unitário, o seu módulo vai ser quem? Vai ser 1. Certo? Com isso, o máximo vai equivaler
ao módulo do vetor gradiente. Ou seja, mesma direção e mesmo sentido do vetor gradiente. Vai ser a máxima taxa de variação. Por outro lado, se eu quiser o mínimo, eu vou olhar para o valor mínimo do cosseno, que é quanto? Menos 1. Então, percebe que aqui, no valor mínimo, eu só vou fazer o quê? Uma troca de sinal. Ó. Vai ser menos o módulo do vetor gradiente. Ou seja, vai ter a mesma direção, só que sentido contrário. Mas, de toda forma, o vetor gradiente nos dá a máxima taxa de variação, ou até mesmo a mínima. A gente sabe a direção e o sentido e o módulo. Então, por exemplo, vou fazer uma letra B que diz assim, ó. Qual é a direção? Determina a direção, né? O sentido e o valor da maior taxa de variação de pressão no ponto Q, que é igual a 2,1. Pronto. Então, nesse caso, como a gente viu agora, a direção e o sentido vai ser mesma direção, resposta, mesma direção e mesmo sentido do vetor gradiente. E módulo igual a o módulo do vetor gradiente. Esse aí é o máximo. Quem é o vetor gradiente? O vetor gradiente deixa eu determinar logo o vetor gradiente aqui. O vetor gradiente, a gente determinou agora há pouco, em relação a x, y, foi quem? 2x menos 2y. Vamos relembrar aí. Acho que é menos 2x mais 1 mais 6y, se eu não me engano. E aí eu vou calcular o vetor gradiente no ponto que ele está querendo. Que ponto é? 2 de x e 1 de y. Então, substituo o x por 2 e o y por 1. E aí é só fazer contas, tá, pessoal? Essas contas aí vai dar 2 aqui na primeira coordenada e 3 na segunda coordenada. Então, esse aqui é o vetor gradiente no ponto 2 e 1. Então, para encontrar o máximo, basta determinar o módulo desse vetor. Então, aqui vai ser o módulo 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso aqui vai dar quanto? Raiz de 13. Pascal por metro. Então, essa aqui é a máxima taxa de variação da pressão no ponto 2, 1. Certo? Então, show de bola. Fechou. Anotem aí. Tira print que eu vou passar aqui para a gente resolver mais algumas questões, tá bom? Eu vou fazer uma outra aplicação aqui, que é aquela ideia de curvas de nível, superfície de nível, para determinar a reta tangente, algo desse tipo aí. Vamos fazer aqui agora, tá? Vamos lá. Uma coisa importante, o nome já diz, né? Cálculo vetorial. Então, é importante você estar afiado em geometria analítica, que a gente vai estar usando muito coisa de geometria analítica aqui. Então, fazer esse próximo exemplo. Determine uma equação para reta tangente
Estou fazendo a abreviado para a gente ganhar espaço para resolver a questão, tá? Determine uma equação para a reta tangente. A curva. Eu vou dar uma curva parametrizada. Nesse ponto aqui, uma curva alfa em T0 vai ser o 2,5. Que é nesse ponto aqui. Sabendo que a derivada no ponto T0 é diferente de zero e que a imagem da curva alfa está contida na curva de nível do tipo, na curva de nível 10 da função determinado por xy igual a x vezes y. Solução. Então aqui, pessoal, a gente está trabalhando com curva de nível, tá? Curva de nível 10 dessa função aqui. Então a primeira opção é você escrever a curva de nível, que é a função igual a uma constante, no caso a curva de nível 10. Você pode escrever assim, ou se você preferir, você pode escrever uma nova função com curva de nível igual a zero. Certo? Tanto faz. Você trabalhar com essa curva de nível igual a 10 ou a curva de nível igual a zero. Tanto faz. Se eu for trabalhar com essa curva de nível aqui, não tem problema. O que é que a gente pode fazer, né? Isso aqui vocês têm que saber, né? Que gráfico vai ser gerado por x vezes y igual a 10. Então, esse gráfico você tem que saber, até porque isso daqui pode ser escrito como y igual a 10 sobre x. Quem souber que figura é essa, que gráfico é esse, abra o microfone e diga. Se nenhum aluno souber, eu não tenho boas notícias para vocês. Isso é tipo um retângulo? Uma figura de duas dimensões? Não, na realidade, quando você for esboçar gráficos, isso aqui vai dar hipérboles. Esse é o gráfico. Tem que lembrar, isso aqui é 1 sobre x, lembram dessa funçãozinha? Lá em cálculo 1, estado único, cálculo 2. Então aqui a diferença é que ao invés de ser 1, vai ser 10. Então vai mudar pouca coisa no gráfico. Mas a função é basicamente essa que eu acabei de escrever para vocês aqui, ó. São hipérboles. Quando você, se você tiver dificuldade de não saber a característica do gráfico, faz aquela historinha lá de criancinha, né? Do pré, atribui valores a x, encontra y e marca os pontos. Pronto. Resolvido o problema. Mas aí é interessante você olhar assim para a função e saber mais ou menos como é que vai gerar o gráfico. E aqui ele está interessado no ponto 2 e 5. Então, vou colocar 2 de... Marquei esse ponto aqui, ó, 2 de x e 5 de y. Esse é o ponto que ele está interessado e ele quer que você determine uma reta tangente. Bem, reta tangente eu vou escrever aqui de outra cor. Vou colocar aqui esse azul, bem lindo. Ele quer que você encontre a reta tangente. Pronto, essa aqui vai ser nossa reta tangente que a gente está procurando. Nesse ponto aqui. Tá? Eu podia fazer lá por cálculo 1, só que aí eu tenho derivadas implícitas e vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então eu vou utilizar a ideia que o vetor tangente é perpendicular, olha só a grande observação aqui, ó, vetor gradiente é perpendicular às curvas de nível. O que é que isso quer dizer? Que eu vou traçar um vetor gradiente aqui, ó, e esse vetor gradiente da função f, a função f, eu posso escrever assim, ó, x menos y menos 10. Tanto faz, eu posso escrever também x e y e pegar a curva nível 10, não vai interessar muito, né? Mas a função pode ser escrita assim, tá? Peguei a função xy menos 10 e peguei a curva nível 0. Ou eu posso pegar a função
x vezes y e a curva de nível selo 10, tanto faz. Então, eu sei que o vetor gradiente vai ser perpendicular a essa curva de nível, ou seja, vai ser perpendicular nesse ponto, a reta tangente. Tá? Essa reta tangente eu vou chamar de R. Então, uma coisa que eu sei de certeza, que o vetor gradiente é perpendicular à reta R. O que é que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que o produto escalar entre o vetor gradiente e a reta R tem que dar quanto? Tem que dar zero, porque são retas perpendiculares. Beleza. E agora? Primeira coisa, vou determinar o vetor gradiente. Derivada em x da y, derivada em y da x. Isso aqui eu acredito que vocês sabem, né? E aí eu vou determinar o vetor gradiente no ponto 2 e 5. Ou seja, vai ser 5, 2. Determinei o vetor gradiente, tranquilo. E aí, como é que eu vou determinar essa reta R para facilitar? Ó, a reta R passa por um ponto aqui, que eu vou chamar de P0. Então, já sei o que P0 pertence à reta. Esse P0 é dado por 2 de x e 5 de y, ok? Um outro ponto qualquer da reta, eu vou marcar um ponto qualquer da reta, que eu vou chamar de P, vou marcar o ponto genérico xy. Então, a reta passa pelo ponto P, 2 e 5, e passa, aliás, P0 pelo... A reta R passa pelo ponto P0, 2 e 5, também passa por um ponto qualquer x e y. Então, posso dizer que essa reta, por exemplo, é definida por esse vetor aqui, ó. A reta tem a direção do vetor P0. Ou seja, x menos y, aliás, eu vou colocar P0P, que é uma reta definida por 2 pontos, você faz a subtração dos pontos, né? Extremidade final menos a extremidade inicial. Pronto, essa vai ser a minha reta R, ó. X menos 2, y menos 5. Até aí todo mundo entendeu, pessoal? Tá tranquilo? De boa. Pronto. E eu já tenho tudo que eu preciso. Quem é o vetor gradiente? 5 e 2. Minha reta R eu representei por esses 2 pontos. Que é quem? X menos 2, y menos 5. Isso aqui tem que dar 0. Produto escalar tem que dar 0. Então é só fazer contas. Primeira coordenada vezes primeira coordenada, ou seja, 5x menos 10, multiplicando as coordenadas, somado com segunda coordenada vezes segunda coordenada. 2 vezes y e 2 vezes 5. Então, a gente finaliza, né? 5x mais 2y, menos 10 com menos 10 dá menos 20, igual a 0. Isso daqui é a equação geral da reta. Equação geral, equação cartesiana, né? Se você quiser encontrar a equação reduzida, é só isolar o y. Mas aí não precisa, né? Eu não especifiquei qual é o tipo de equação, mandei encontrar uma equação. Então, é uma maneira bem simplesinha de fazer, inclusive acho que é melhor de fazer dessa forma do que de cálculo 1 lá, né? Enfim. E, para finalizar a aula, eu vou fazer mais um exemplo. Aqui a gente trabalhou com curvas de nível, né? A gente vai trabalhar agora com superfície de nível. Quando eu trabalho com curva de nível, eu posso trabalhar com a reta tangente. Agora, quando eu trabalho com superfícies de nível, eu não vou trabalhar com reta tangente, eu vou trabalhar com o quê? Vou trabalhar com plano tangente. Então, vou escrever aqui mais um exemplo. Uma superfície S é descrita pela equação. Então, a equação de S vai ser dada por xy mais x quadrado menos yz igual a 1. E aí eu quero que você determine a equação do plano tangente à superfície S no ponto
1, 1 e 1. Pronto. Eu posso muito bem pegar isso aqui e chamar de função. Função x, y, z. Que vai resultar em xy mais x quadrado menos yz. Eu posso trabalhar, isso aqui é uma curva de nível, né? Nível 1. Ou eu posso simplesmente colocar esse 1 para cá e trabalhar com uma curva de nível 0. Certo? Porque aqui vai ser a função igual a uma constante. Então, posso trabalhar dessa forma. Vocês percebem que eu perco a visão geométrica da coisa? Aqui eu tenho uma função R3 aplicada em R. Ou seja, eu tenho 4 dimensões aqui. 3 para o domínio e uma para a imagem. Então, não consigo esboçar o gráfico. Porém, eu consigo esboçar o quê? As superfícies de nível. Eu consigo esboçar fazendo isso aqui como uma função igual a uma constante. A superfície de nível. Eu, particularmente, não sei como é que vai ficar a superfície de nível. Porém, a gente vai imaginar a interpretação geométrica dessa forma aqui. Ó. Olha só. Eu sei que eu vou ter uma superfície. A superfície, sinceramente, eu não sei como é que fica. Até porque a gente só precisa saber daquelas básicas, né? Que é o que é um hiperbolóide, o que é um parabolóide, o que é né? Uma esfera, um cone. Essa equação aqui eu não sei o que vai gerar e a gente nem precisa saber. Mas só para ter uma ideia, vamos imaginar aqui uma superfície qualquer, uma superfície toda doida, vamos supor que seja isso aqui. Ó. Essa superfície gerada. Vamos supor que seja essa a superfície, tá? E aí ele quer saber o plano tangente no ponto 1, 1, 1. Então, suponhamos que isso aqui que eu estou traçando é o plano tangente. Nesse ponto aqui, que é o ponto 1, 1, 1. Então, eu tenho uma superfície louca, tracei um plano tangente no ponto 1, 1, 1. E como é que a gente vai fazer para determinar a equação desse plano tangente? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu poluir menos aqui minha imagem, para a gente ter uma interpretação melhor. Eu vou fazer uma coisa mais enxuta para vocês. Vou trazer aqui. Aqui é o Z. Aqui é o Y. Aqui vai ser o X. Aqui vai ser minha superfície. Tá? Aqui vai ser minha superfície gerada. Suponhamos que a superfície gerada, né, a superfície de nível gerada por essa função aqui. Né? E aí eu vou traçar um plano tangente. Deixa eu melhorar esse plano tangente aqui. Suponhamos que aqui é um plano tangente, né? No ponto 1, 1 e 1. Esse ponto eu vou chamar de P0. Então aqui é P0. Ponto 1, 1, tá? Como é que eu vou determinar a equação desse plano aí? Né? A gente tem aquelas informações, né, do período anterior, mas eu quero fazer através dessa informação, que o vetor gradiente é perpendicular, vou escrever assim, ó, perpendicular à superfície de nível. Então, eu tenho um vetor gradiente aqui, ó. Opa. E esse vetor gradiente, ele é perpendicular à superfície de nível, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou determinar esse vetor gradiente. O vetor gradiente, você faz a derivada em x. Derivada disso aqui em relação a x é y. Derivada disso aqui em relação a x é 2x. Derivada disso aqui vai ser 0. Então, derivei em x. Agora, eu vou derivar em y. Derivada disso aqui em relação a y dá x. Em relação a y dá 0. Em relação a y dá menos z.
E por último, eu vou fazer a derivada em relação a z. Derivada em relação a z. Derivada em relação a z é só olhar aí que vai dar menos o y. E aí a gente vai encontrar o vetor gradiente no ponto 1, 1 e 1. Substitui o x por 1, o y por 1 e o z por 1. Então aqui vai dar 3, aqui vai dar 0 e aqui vai dar menos 1. Certo? Pronto. Eu estou fazendo direto, viu? Quem não entendeu a passagem aí pode abrir o microfone e falar. Imagino que essas operaçõezinhas aí vocês sabem fazer. Por mim, de boa. Beleza, então, outra coisa que eu preciso aqui eu vou traçar uma reta que faz parte do plano. Aliás, eu vou traçar um ponto qualquer aqui do plano, um ponto X, ponto P. Esse ponto P é um ponto qualquer do plano, que é X, Y, Oi, Z. É o professor. Isaías. Oi. Isaías, Oi. No Y, não é a no Y menos X menos 7, aqui não daria menos 6, não? No É. Y. menos 6. É isso aí que eu já ia fazer a pergunta. Como é? No vetor gradiente aqui, o Y ficaria menos 6, O não? vetor gradiente de Y não ia dar menos 6, não? Porque No não é X lugar do menos zero, 7. não ia ser menos 6, não? Calma aí, vamos ver. No X menos 7 aqui. No vetor Ah, gradiente. pessoal. Aí vocês me quebram, né? De onde veio esse 7? Isso aqui não é 7 não, pessoal. Isso aqui é um Z. Ficou melhor assim? Como danado eu ia derivar isso aqui e ia dar 7. Isso aqui é um Realmente, Z, não fazia sentido. tá? Então eu fiz as derivadas parciais. A derivada em relação a x deu y mais 2x. Em relação a y deu x menos z. Em relação a z deu menos y. Aí substitui o y por 1, o x por 1 e o z por 1. Então aqui vai ficar 1 mais 2, 3. Aqui vai ficar 1 menos 1, que é 0. E aqui vai ficar menos 1. Certo? Ok, pessoal? Que boa. É que tava aparecendo um 7. Nada a ver, né? Então, continuando, no plano, eu tenho dois pontos, né? Eu tenho um ponto dado, que é o P0, e tenho um ponto genérico, que é o ponto P. Então, esse plano pode ser determinado por esse vetorzinho aqui, ó. Esse vetorzinho faz parte do plano. Ou seja, P menos P0, como é que vai ficar? Vai ficar x, y, z menos 1, 1 e 1. Então, esse vetor que eu estou procurando vai ficar x menos 1, y menos 1 e z menos 1. Beleza? Por que isso aqui que eu determinei é importante? Porque agora é simples. Porque esse vetor gradiente é perpendicular a esse outro vetor do plano. Então, eu vou ter que fazer que o vetor gradiente é perpendicular ao vetor P0P. Isso implica dizer que o produto escalar entre eles vai ser igual a quanto? Vai ser justamente igual a 0. Então, o vetor gradiente é determinado por 3, 0 e menos 1. E o vetor P0P é dado por x menos 1, y menos 1 e z menos 1. E aí é só multiplicar a coordenada, né? Vamos lá. 3 que multiplica x menos 1 dá 3x, né? 3x menos 3. 0 que multiplica y menos 1 dá 0. E menos 1 que multiplica z menos 1. Isso aqui vai dar mais z mais 1. Em resumo, aqui eu vou ter 3x mais z menos 3 mais 1 dá 2. Isso aqui é equação do plano, equação geral do plano, que é tangente àquela curva. Geral. Beleza, pessoal? Então, assim, o que foi que a gente viu hoje? Campos vetoriais. E a parte principal é justamente essas aplicações do vetor gradiente, né? Então é interessante você revisar, sempre esteja anotando, né? Quando for estudar em casa, faça um resumo.
Deixa eu ver só um detalhezinho para ver se eu consigo esboçar essa superfície no GeoGebra para a gente ver uma visualização geométrica. Deixa eu ver aqui se é possível montar essas equações no GeoGebra. Quem quiser falar alguma coisa, fica à vontade, tá? Assim, bicho, o que ficou claro, assim, pelo menos na minha mente, é aquelas primeiras aulas que tu passou, funções vetoriais, né, se eu não me engano, o termo. Isso. E aí você vê que, pelo menos em cálculo 3 não ficou essa clareza, igual ficou agora. Que o vetor gradiente nada mais é do que um ponto na função que você está transformando em um vetor aqui. Seria mais ou menos isso. Isso, é porque quando você estuda cálculo 3, você está estudando o vetor gradiente pela primeira vez, né? Mas tudo isso que eu falei aqui foi falado lá em cálculo 3. Agora, com um detalhe, né? Se passou mais rápido. Aqui é porque eu fiz um resumo do resumo. Lá a gente foi de etapa por etapa, né? Aí, como você está vendo vetor gradiente pela segunda vez, aí a coisa parece ser mais simples e ficou mais claro. Eu acho que isso acontece com tudo, né? Quando você estuda a primeira vez, aparece uma coisa difícil, mas quando estuda a segunda vez, já parece um pouco mais fácil. E assim segue o fluxo. Pois é esse. Oi. A equação geral não era 3x mais e menos 2? Ah, menos, isso, obrigado, viu? Deixa eu corrigir aqui é menos, ó. Verdade, muito obrigado. Olha só, pessoal, a estrutura que eu montei aqui para vocês, né, foi só aí eu vou compartilhar aqui o GeoGebra para a gente ter uma visão melhor das equações, tá? Do que a gente fez aqui. Deixa eu compartilhar aqui o GeoGebra para vocês. Claro que funções desse tipo a gente não precisa saber, até porque também fica complicado a gente escrever na mão. Mas é importante saber aquelas outras funções, né? Aquela parte das quádricas, né? Importante saber. Pronto, eu tenho aqui Todo mundo tá vendo aí a tela? Sim. Pronto. Essa daqui é a superfície. Veja que gerou aqui tipo um silo, enfim. Isso aqui é um hiperboloide, né? Na realidade. Hiperboloide circular. Gerou esse hiperboloide. Pronto, essa daqui é a superfície, que é aquela, né? xy mais x quadrado menos yz igual a 1. Isso aqui é a superfície de nível 1, tá? E aí, qual foi a equação que a gente encontrou? A gente encontrou... Deixa eu ver aqui, qual foi? 3x. Por que deu uma... Eita, eu vou voltar aqui, tá? Teve um outro pequeno erro que eu vi agora. Deixa eu corrigir aqui esse erro. Vamos voltar aqui para não ficar, quando vocês forem ver a gravação, não ficar errado. Todo mundo tá vendo a tela anterior? Tá sim. Eu simplesmente esqueci aqui de trabalhar, porque quando eu multiplico ó, menos 1 por z, vai dar menos z. Menos 1 que multiplica menos 1, realmente dá mais 1. Então, aqui vai ficar 3x menos z menos 2. Então, essa é a resposta correta. Pronto. Então, vou compartilhar aqui novamente com vocês. A gente já montou a equação aqui no GeoGebra. E agora, pronto, essa superfície gerada pela equação. E agora, a superfície, o plano tangente, né? O plano tangente foi dado por 3x menos y menos 2 igual a 0. Então, tá aqui. Esse aqui é o plano tangente. E veja que o plano tangente é da superfície em questão, né? Então, a figura ficou mais ou menos essa. Na imagem lá, eu fiz só uma situação para a gente, né, facilitar. Deixa eu ver se eu consigo escrever o vetor gradiente. Não sei se eu lembro. Deixa eu ver aqui. O vetor gradiente foi quanto,
3, 0 e 1, né? 3, 0 e menos 1. Deixa eu ver aqui. 3, 0, menos 1. Vetor. Se é assim. Também não é. Tô vendo aqui como é que eu escrevo esse vetor aqui. Forma de ponto. Oi. Olha só que bacana. Vocês estão vendo aqui esse verdinho aí, ó, que é o vetor gradiente. E vocês percebem aqui, fica bem claro que ele é perpendicular, né? Ele forma 90 graus com o plano, com a curva de nível. Esse é o vetor gradiente. Dá para ver aí, pessoal, essa setinha aí? Deixa eu colocar de outra cor. Acho que fica. Todo mundo tá vendo aqui, ó? Ficou de preto, ó, o vetor gradiente. Sim, dá pra ver. Dá pra ver. Pronto, essa é a estrutura, né? Temos a curva, o plano tangente, ó, ficou bem nítido aqui agora. O plano tangente e o vetor gradiente. São perpendiculares. E é isso, pessoal. Deixa eu finalizar aqui a gravação e aí vocês podem fazer perguntas, comentar alguma coisa, tirar dúvida.